Boa noite. Novamente, boa noite à bancada acadêmica, senhoras e senhores convidados. Declaro aberta a terceira sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Não tendo nenhuma informação da Secretaria-Geral, eu vou abrir a palavra aos acadêmicos para comunicações. Algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Acadêmico Paulo Buis. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu estou bastante rouco, mas isso não me impede de trazer a notícia à academia que na próxima semana se realiza aqui no Rio de Janeiro, na sede da Fiocruz, e esse foi um pedido da presidente Nízia Trindade que eu fizesse à academia, a realização do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, ou seja, do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Pública, e o tema de hoje tem toda a ligação que se possa imaginar, o tema da vacinação, com o Congresso da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Queria informar, para nossa alegria, que são 7.000 inscritos até o momento, ou seja, um dos maiores congressos, enfim, de especialidade, se pode chamar a saúde pública uma especialidade, creio que é uma discussão, né, mas sim, vamos dizer. E a segunda questão é que é um dos maiores congressos que se realiza no Brasil. Então, com muita alegria, obviamente, o presidente Jorge Alberto já está convidado e já aceitou compor a mesa de abertura, a mesa de honra da abertura do Congresso na próxima semana. E eu convido também os ilustres confrades que quiserem tomar conhecimento do programa, que eu posso enviar o programa, e, evidentemente, por não ser especialidade de todos aqui, nós podemos facilitar, se houver interesse de algum acadêmico, participar de alguma das atividades, ainda que não inscrito no Congresso. Muito obrigado. A palavra continua aberta à bancada acadêmica. Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, senhores convidados, eu pedi a palavra para registrar que nós temos a satisfação de termos um membro da nossa bancada, a acadêmica Eliette Busquelar, que foi eleita, a partir de uma lista tríplice, diretora científica da FAPERJ, cargo que ela já ocupa, eu tive com ela ontem, e então eu acho que é uma observação digna de nota e dos cumprimentos da bancada acadêmica e da academia. Muito obrigado. Acadêmico Celso Ramos. Senhor presidente, boa tarde, muito obrigado. Meus prezados confrades, convidadas, agradeço de antemão terem aceito o convite e senhores da plateia. Eu estou, e sei que nós todos estamos estarrecidos e estomagados com o episódio do Dr. Bumbum. O Dr. Bumbum foi preso hoje, e hoje, tardiamente, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal cassou o registro dele. O Dr. Bumbum tinha há alguns anos, já teve vários processos, e há alguns anos teve uma suspensão cautelar de exercício da profissão pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Suspensão essa que foi cassada pela Justiça. Então, nós chegamos à conclusão de que até os órgãos que deveriam defender a profissão e deveriam defender os usuários desta profissão, que são os conselhos, estão submetidos a essa extraordinária fragilidade jurídica que nós encontramos hoje no país, com juízes decidindo não em cima da lei, mas decidindo em cima da subjetividade do que eles veem, da falta de equilíbrio do indivíduo que está numa situação de hipossuficiência, como devem ter achado que aquele cretino
aquele desclassificado, não merece o nome de médico, filho de uma outra desclassificada, porque também caçada pelo Conselho Regional de Medicina, fez e se meteu. Os nossos conselhos se baseiam numa lei muito antiga, uma lei da década de 50. Os Conselhos Regionais de Medicina funcionam mal, o nosso, na atual gestão, que se prolonga muito tempo, muito mal, porque é um conselho partidarizado, é um conselho submetido às decisões, instrumentalizado por um determinado partido, e faz coisas que não são da sua função e, na hora de fazer a sua função específica, não consegue fazer, ou porque não interessa politicamente, já que é um partido político que comanda o Conselho, ou porque não tem tempo para fazer, porque já estão fazendo tantas outras coisas que não têm condição de cumprir, ou mesmo porque a lei é muito antiga e muito limitada. Não sei se os colegas sabem, a bancada provavelmente sabe, mas existem 3 ou 4 penas apenas: a advertência sigilosa, advertência pública, suspensão e cassação. Não existe mais do que isso, sendo que, no último caso, cabe automaticamente recurso. Ou seja, o doutor Bumbum, ex officio, haverá recurso para o Conselho Federal de Medicina, que pode, num momento de desvario, cancelar a pena ou reduzir a pena. É isso, senhor presidente. Eu tenho certeza que estamos todos numa posição unânime nisso, estamos todos chocados com o que aconteceu, a forma como isso aconteceu, e o tempo em que isso vem acontecendo, vem sucedendo. Muito obrigado. Continua aberta a palavra. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Não tendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, vou abrir um mini simpósio vacinação. E para a primeira palestra, convido o acadêmico Celso Ramos, que vai falar vacina de Volterra Seib e a quem ainda vier. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria começar lendo na íntegra o artigo do nosso estatuto, que eu coloquei em epígrafe aí no cartaz. No artigo 2º, a Academia Nacional de Medicina foi fundada especialmente para responder às perguntas do governo sobre tudo que interessar à saúde pública e, principalmente, sobre as epidemias, as moléstias de certos países, as epizootias, os diferentes casos de medicina legal, a propagação da vacina e investigações que puderem concorrer para o progresso da arte de curar. Esse item do Estatuto é da antiga, tanto que está colocado entre aspas, é da antiga Academia Imperial de Medicina, e se refere à vacina no singular, porque naquela época havia apenas uma. Então, não havia necessidade de se fazer, falar mais. Aquela coisinha de apontar, estamos só com isso? Tá bom. Ok. Bom, evidentemente, desde que começou, houve uma quantidade suficiente, uma massa crítica suficiente de população para que essas doenças transmissíveis circulassem, verificou-se que algumas delas faziam com que a pessoa ficasse imune. Isso é notado na peste de Atenas, que até hoje não se sabe o que foi. Isso depois Razés confirma em relação tanto à varíola quanto ao sarampo. O impacto dessas doenças na história do mundo é incalculável. Essa fotografia mostra o que acontecia nos Estados Unidos em 1952. Os mais jovens não vão saber o que é isso que está aí. Isso são pulmões de aço. Isso são caixas nas quais ficavam as pessoas que tinham, na fase aguda ou numa sequela, incapacidade respiratória, estavam paralisadas com frequência da cintura escapular para baixo e viviam aí.
Em 1985, quando eu estive na Austrália, enfim, em Melbourne, no Fairfield Hospital, eu ainda vi alguns indivíduos já adultos que estavam lá desde a década de 50, literalmente morando dentro do hospital e colocados dentro de um pulmão de aço. O hospital era um hospital pavilionar, classicamente os hospitais de doenças infecciosas eram pavilionados, com muito sol, muita amplitude e tal, e eles ficavam andando, ficavam colocados ali com um espelhinho para que eles pudessem ver o que estava atrás, e depois vinha alguém da enfermagem e os levava para algum lugar. O advento das duas vacinas, Salk inicialmente e polio depois, levou a uma redução na incidência da polio, na distribuição geográfica da polio. Estamos caminhando para uma eventual eliminação da polio, mas esperemos que esses desastres que têm acontecido não tenham acontecido, não venham a acontecer e nos impedir. A primeira doença que foi objeto de imunização foi a varíola. Aí, na sua apresentação clássica, eu nunca cheguei a ver algum caso de varíola, não sei aqui, talvez o professor Mário Correia Lima tenha visto, é a distribuição clássica centrífuga, com lesões concentradas na face e nos membros e com o tronco relativamente livre. Esta senhora era embaixatriz do Reino Unido na Turquia. O irmão dela havia morrido, ela tinha tido varíola, era uma mulher aparentemente muito bonita, bonita o suficiente para depois da varíola ainda arranjar um outro namorado depois do marido, e tinha tido varíola e tinha ficado deformada. Então, enquanto estava na Turquia, ela soube que os turcos faziam variolização, ou seja, inoculavam as pessoas que não tinham tido varíola com pus de varíola, de casos brandos, e fez isso com o filho, depois fez isso com a filha, uma mulher muito influente, chegou na Inglaterra, e isso começou a ser feito na Inglaterra também. Era uma inoculação com vírus vivo, virulento, causando doença, muitas vezes levando a casos de varíola disseminada, levando a casos de óbito, levando a surtos. Verifica-se na literatura que, sendo feito por pessoas com prática, a mortalidade era menos de 1%, ou ficava em torno de 1%. Eu fico imaginando alguma coisa com a mortalidade de 1%, um processo qualquer terapêutico ou profilático, mas enfim. E, como está dito, ali ela travou contato na Inglaterra com Voltaire. Essas são celebridades mortas por varíola. Coloquei algumas aqui. O grande Delfim de França, Luís XV, morreu de febre, de varíola. A princesa Isabel Luísa de Portugal. E o que é muito importante, interessante para nós, Dom José, o príncipe do Brasil, morreu de varíola em 1788. Isso fez com que o seu irmão, Dom João, virasse príncipe herdeiro, viesse para o Brasil em 1808, e se não fosse a varíola, ou se esse príncipe tivesse sido imunizado de alguma forma, possivelmente a história do Brasil seria outra. E ali embaixo, em penúltimo lugar, o Henry Gray, autor da Grey's Anatomy, que todos conhecem, pelo menos de nome, e a Janet Parker. Janet Parker era uma fotógrafa inglesa que trabalhava em Birmingham, num hospital, quando houve um escape de varíola, de vírus de varíola, vírus virulento de varíola. Ela contraiu a doença por via respiratória e morreu. A mãe dela contraiu a doença, escapou, e o médico responsável pelo laboratório não contraiu a doença, mas se suicidou. Enquanto estava em quarentena, ele se suicidou pelo que tinha acontecido. Voltaire foi provavelmente a cabeça pensante mais influente no século XVIII. Um indivíduo extraordinário, não terei tempo para falar sobre ele aqui, mas eu trouxe essa coisa que ele escreveu nas Letters on the English. Ele
teve um atrito com um nobre, o cavaleiro de Rohan. Ele desafiou o cavaleiro para um duelo, isso era um absurdo, um plebeu desafiar um nobre. Ele foi espancado pelos criados do nobre, foi preso na Bastilha por conta disso, por ter desafiado o nobre para um duelo, e foi exilado para a Inglaterra. De lá ele escreveu esses letters da Inglaterra, on the English, escreveu incidentalmente em inglês, e todos já devem ter lido aqui. Os circassianos são pobres e as suas filhas são bonitas, e, na verdade, é o principal artigo, a principal mercadoria que eles têm. Eles fornecem essas belezas para os serralhos do sultão da Turquia, do sufi da Pérsia, e para todos aqueles que são ricos o bastante para comprar e manter tal mercadoria preciosa. Agora, frequentemente acontece que, depois que um pai e uma mãe tomaram o maior cuidado na educação das suas filhas, eles se viam frustrados por todas as suas esperanças em um instante. A varíola entrava na família, uma filha morria, a outra perdia um olho, a terceira ficava com o nariz deformado e os pais infelizes ficavam completamente arruinados. Este é o que, quando a gente fala da situação da mulher hoje, a gente vê que, por pior que ela seja, evoluiu muito nesse tempo, porque isso é um dos faróis do iluminismo, que escreve que considera inteiramente natural que os pais cuidassem das filhas e a vendessem para um sultão qualquer. Aí, evidentemente, surge logo depois Edward Jenner, que descobre, ou melhor, ele, de certa forma, normatiza um conhecimento que já havia, que pessoas que tinham essa cowpox, mal chamada varíola de vacas, eram imunes à varíola. Ele inocula uma criança de 8 anos e depois faz a contraprova, inocula com varíola e a criança não desenvolve nada. Depois disso, ele faz isso com outras crianças, inclusive com o filho dele, e consegue demonstrar dentro da ética da época e dentro da metodologia científica da época que isso funciona. Mas a Royal Society recusa o trabalho dele e ele só vai publicar esse negócio em 1798. E quase que em seguida é ridicularizado. Quase que em seguida a vacina começa a encontrar oposição. Aí dizia-se na Inglaterra que as pessoas que eram vacinadas com a linfa da vaca desenvolviam características bovinas. E é isso que essa caricatura do James Gilroy, de 1802, mostra. Avançando, apenas para lembrar, eu estou tentando fazer um apanhado bem breve, já sei que não estou sendo tão breve. Oswaldo Cruz vai enfrentar esse problema um século depois, quando se decide fazer a vacinação obrigatória, compulsória, em que as brigadas sanitárias iriam entrar na casa das pessoas e iriam vacinar as pessoas quisessem ou não quisessem. Nós temos essa caricatura, eu estou com o Conselho Regional de Medicina na minha cabeça, essa caricatura de 29 de outubro de 1904, e quando chega em novembro de 1904, aquilo que se previa ali, a batalha que se previa ali, sucede, centralizada principalmente no bairro da Saúde, onde foram montadas barricadas, com destruição. Não havia ônibus na época, então derrubavam os bondes e queimavam, e com o governo quase cai, e fica durante 6 dias a cidade do Rio de Janeiro num estado de revolta. Parte disso daí era exatamente o fato de que eles poderiam vacinar os homens, as mulheres, as crianças, entravam. Então, essas várias caricaturas, as letras estão pequenas, mas são os galanteios dos camaradas elogiando o braço ou o pescoço, dizendo que é um belo lugar para fazer uma vacina, aplicar uma vacina, e a mulher respondendo que mas não vai ser a vacina dele que vai ser
aplicada nela. Essa revolta foi causada pela obrigatoriedade de vacinação, mas houve uma instrumentalização política muito grande dos positivistas, dos saudosos monarquistas e dos militares, e havia na população descontentamento com o bota abaixo com as reformas urbanas que estavam havendo. O foco principal foi na saúde, e o saldo foi esse, que está aí embaixo. 110 feridos, 945 presos, 461 deportados para o Acre. Esses que foram deportados para o Acre, algumas figuras de frente na revolta, nunca mais se ouviu falar deles, e nesse primeiro momento, 30 pessoas mortas. Essa revolta, essa não aceitação da vacina vem hoje e explica, por exemplo, isso daqui, o que ocorreu na França, nesse período aqui, de 2008 a 2011, em que se vê, em 2008 quase não há nada, de repente surge a vacina. O sarampo. Esse mapa mostrando também especificamente a Europa, a incidência se localizando em vários lugares. Até pouco tempo atrás, agora a situação mudou, os casos de sarampo que nós estávamos tendo aqui no Brasil vinham em grande parte da Europa. A vacina começa, a imunização, melhor dizendo, começa no Rio de Janeiro, no final do século XVIII, quando este médico militar, Francisco Mendes Ribeiro, praticava aqui aquela variolização da lei de Montagu. Em 1804, o futuro Marquês de Barbacena, em Salvador, se junta com os comerciantes do local, da Praça de Salvador, conseguem 7 escravos. Esses escravos são mandados a Lisboa, acompanhados de um cirurgião de um cirurgião, e depois voltam de Lisboa para Salvador com a vacina sendo passada de um para outro até chegarem lá. Chegam no dia 31 de dezembro, no mesmo dia, no dia seguinte, Caldeira Brant e o filho são vacinados, e depois, em 6 meses, mais de 1.300 crianças são vacinadas. Isso se espalha em outros locais. Em 1805, o governador de São Paulo determina que todos os chefes de família levem a sua família à Câmara Municipal para que eles fossem vacinados sob pena de prisão e de multa. Isso, evidentemente, não funcionou. É curioso que, em 1804, a iniciativa privada tenha feito o que fez, mandou os indivíduos para esses escravos e os trouxe de volta, mas a literatura faz muita referência à expedição filantrópica espanhola, a expedição de Balmis, que foi sobre os auspícios da coroa espanhola, fez exatamente a mesma coisa, só que, evidentemente, foi pelos domínios espanhóis, recolhendo em cada um desses locais crianças, em geral tiradas de orfanato, que eram levadas transportando a vacina. Isso é muito conhecido na literatura, mas pouca gente conhece o que o mineiro, que a família Caldeira Brant é de Minas, mas na época ainda não era mineiro, o que o futuro mineiro, futuro marquês, fez em Salvador. Em 1811, portanto, muito pouco tempo depois da publicação de Jenner, o Rio de Janeiro passa a ter uma junta vacínica, com o objetivo obviamente, de produzir a vacinação. Em 1932, já com a Academia Imperial de Medicina existente, a vacinação se torna obrigatória aos 3 meses de idade. Em 1846, passa a ser a vacinação também para os adultos. Havia um posto na atual Praça da República, os indivíduos eram vacinados e tinham que voltar lá uma semana depois para verificar a pega da vacina. Para verificar a pega da vacina e para, obviamente, para que se pudesse, daquela pústula, vacinar outras pessoas. Em 1887, o barão de Pedro Afonso cria um Instituto Vacínico Municipal para produzir agora já a linfa da vacina, e não a vacina de braço a braço,
e essa vacina era aplicada no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia. Em 1900, ele é contratado pelo governo para criar um Instituto Soroterápico Federal, vai para a Europa, busca pessoas, contrata equipamentos, volta para cá e cria o Instituto Soroterápico Federal, que logo depois se transforma em Instituto Oswaldo Cruz. Ele sai meio aborrecido, porque foi caroneado pelo Oswaldo Cruz. Fica aí um período em que as vacinas aplicadas no Brasil eram a vacina antivariólica, a vacina tríplice bacteriana, a BCG por via oral, até que, em 1966, surge a Lei Orgânica das Campanhas Sanitárias. Em 71, já com a Organização Mundial de Saúde querendo, há uns 5 anos, a erradicação da varíola, faz-se o controle Plano Nacional de Controle da Pólio. A varíola é erradicada no Brasil em 1973 e é erradicada no mundo em 1977. Em 73, cria-se também o Programa Nacional de Imunizações, com o Zé Gotinha, que todos se lembram, e isso é feito com apoio institucional desta Lei 6.259, de 75, que cria a vigilância, começa a criar a vigilância epidemiológica, cria a necessidade da mais ênfase à notificação compulsória, não havia dados epidemiológicos, faz a regulamentação do Programa Nacional de Imunizações e faz com que a vacinação básica seja obrigatória no primeiro ano de vida. A população era avisada que os pais que não vacinassem os seus filhos perderiam o direito ao salário família. O que está vendo? Agora desligou. Bom, e em 1974, a Organização Mundial de Saúde cria o Programa Ampliado de Imunizações. O ministro Paulo de Almeida Machado, no governo Geisel, transfere o Ministério da Saúde para Brasília, sofre uma grande influência da Escola de Saúde Pública da USP, que era contrária ao modelo campanhista. A escola da USP, a Escola de Saúde Pública da USP, julgava que a vacina deveria ser oferecida permanentemente e a população deveria comparecer permanentemente e não ser tratada como ações que ela julgava descontínuas e que fariam com que as pessoas se afastassem das unidades básicas de saúde. Mas aí nós temos a violenta epidemia de doença meningocócica, que boa parte desse auditório se lembra, que levou ao Programa Nacional de Controle da Meningite, comprando-se a vacina do laboratório Merrier, que foi obrigado a construir uma planta, uma fábrica para produzir vacina em quantidade suficiente, vacinou-se a população toda em 3 meses e a epidemia, pelo menos, diminuiu. Logo em seguida, surge um surto de pólio na divisa entre Paraná e Santa Catarina. E, a partir daí, cria-se o Dia Nacional de Vacinação. O primeiro exigiu a colocação de 92 mil postos, 320 mil trabalhadores, os clínicos, os cirurgiões, os psiquiatras, os que não têm intimidade com essa coisa de saúde pública, não têm ideia do trabalho que isso representa. Criação de uma coisa chamada rede de frio, a distribuição, a aquisição, a distribuição e a manutenção na periferia dessas vacinas. Isso é um trabalho insano quando a gente considera um país do Brasil, com o tamanho do Brasil, com áreas com difícil acesso, como a Amazônia, por exemplo. 5 minutos. Sabin desenvolve a vacina oral, curiosamente em colaboração com os russos. Ele se casou pela 3ª vez em 1972 com Heloísa Dunchi de Abrantes, uma brasileira cuja família tinha grande influência no Jornal do Brasil. Ele vem diversas vezes ao Brasil e, em 1980, entra em disputa com o governo contra a real incidência de pólio. O governo achava que tinha pouca pólio e ele fez uma coisa muito interessante. Ele fez questionário com as professoras, perguntando quantos alunos elas tinham na sala com
alguma deficiência de pólio, com alguma paralisia, e mostrou que a quantidade de pólio era certamente bem maior do que a que o governo estava admitindo. Isso levou, então, eu falei em 1980, isso levou, então, à criação da vacinação em campanhas e levou rapidamente à redução dos casos de pólio no Brasil. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com sarampo, eu não vou falar muito sobre isso, só chamando a atenção para o fato de que conseguia-se uma cobertura aqui em Barras relativamente alta, com uma incidência que caía rapidamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar na enfermaria de sarampo do hospital do falecido, ou moribundo, Hospital São Sebastião. E era algo absolutamente indescritível. Era algo que nem fotografia do Sebastião Salgado justificava. 2, 3 crianças num mesmo berço, não havia fralda descartável, as crianças, então, com frequência ficavam sem fraldas, todas ou quase todas com diarreia, o hospital com uma quantidade brutal de moscas, e nós não tínhamos, no Hospital São Sebastião, à época, estou falando de 76, 77, o famoso EPI, o equipamento de proteção individual. A gente ficava vestido de branco, afastado, porque corria o risco de se sujar de fezes, porque as macas, não estou brincando, não. Realmente não estou brincando. As macas, as camas, com frequência as grades estavam sujas de fezes, porque as crianças evacuavam. Uma vacina mais nova, mais recente, meningite por influenza B, mostrando como, com a vacinação, a incidência rapidamente caiu. O que aconteceu com tétano nos Estados Unidos de 47 a 2007, e aqui um slide especial para a bancada acadêmica. O tétano que nós vimos aqui em crianças, em adolescentes e recém-nascidos, nos Estados Unidos deslocou e passou a ocorrer nas pessoas de mais idade, nas pessoas que tinham a imunidade perdida. Essa foi outra coisa que eu vi no Fairfield Hospital. Eu, acostumado a ver tétano em crianças, em adultos jovens, cheguei lá e via tétano apenas em pessoas com 60, 70, 80 anos ou mais. Como eu disse e repito, esse diapositivo, essa imagem, é especificamente para os meus preclaros confrades acadêmicos. A peste bovina é causada por um morbilivírus, ou era causada por um morbilivírus, tem uma alta letalidade, causava danos e perdas enormes para a pecuária. Os últimos casos ocorreram na África em 2007. Iniciou-se uma campanha de vacinação em 1984 e ela foi declarada erradicada em 2011. O sarampo provavelmente foi uma adaptação do morbilivírus da peste bovina à espécie humana. E, por último, isso tudo aqui é uma estimativa, né, com essas referências abaixo, uma estimativa do RO, do número básico de reprodução de algumas doenças, ou seja, a partir de um caso, quantos casos outros surgem. Isso, com frequência, é chamado de taxa, não é uma taxa, há um ilustre epidemiologista na sala, não vou falar em epidemiologia, não é uma taxa, não é um índice, é um número, e é um número que varia, depende, evidentemente, da doença, se a doença é mais ou menos transmissível, mas depende muito também da população. Se o número de casos secundários, ou seja, de uma doença ocorre, na média, for abaixo de 1, a tendência dessa doença é ela caminhar para a erradicação, ou para o desaparecimento. E aí está uma estimativa do RO de algumas doenças e a imunidade coletiva que seria necessária para haver interrupção da transmissão. Eu peço desculpas, senhor presidente, por ter me alongado e agradeço a atenção da plateia e dos colegas. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Celso Ramos a conferência e convido para compor aqui a mesa
Esse mini simpósio sobre vacinação é organizado pelos acadêmicos Celso Ramos e José Carlos do Vale. Agora eu quero convidar a doutora Cláudia Mello, subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que falará sobre o cenário epidemiológico e vacinal no Brasil e no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, doutora Cláudia Mello. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimos acadêmicos, ilustres convidados. Eu tive um prazer imenso em ouvir a introdução do Dr. Celso, porque ele vai nos remeter a uma longa reflexão do que é a saúde pública, uma reflexão do que temos que pensar e de onde vem toda essa epidemiologia, de onde vem todo esse indicativo de dados, que nós vamos ver algumas pinceladas aqui durante a nossa apresentação. Vou botar em apresentação aqui, por favor. Aqui. Primeiro, agradecer e voltar um pouquinho também ao estatuto que o Dr. Celso leu, agradecendo e focando que nossos ideais em epidemiologia e em saúde pública são muito pareados com a Academia Nacional de Medicina. O artigo 2º nos remete a toda a nossa filosofia de busca pela saúde pública, agradecendo desde já o convite e a oportunidade de estarmos juntos, todos nós, jovens médicos também, me deu um prazer imenso, uma plateia também de jovens médicos, para poder fomentar essa ideia do que é epidemiologia, no sentido mais amplo e mais profundo de toda essa roda que temos no Rio de Janeiro, apesar de muito pouco, talvez, fomentada nos meios dos médicos jovens. Então, eu tenho meia hora para falar, eu vou tentar ser o mais sucinta possível em relação a um tema tão amplo. Eu fui convidada para falar sobre o cenário epidemiológico e vacinal do Brasil e no Rio de Janeiro. O doutor Celso já fez uma breve apresentação em relação ao mundo. E eu sou médica, formada há 30 anos, então tive o prazer de ver, desprazer, na verdade, de ver algumas doenças hoje já erradicadas e já controladas. A plateia jovem tem um pouco essa dificuldade, talvez dificuldade de ter vivido essas doenças como um todo, próximos. Eu sou subsecretária de Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. E quem somos, então, nós, da Vigilância Epidemiológica do Rio de Janeiro? Toda essa história que o doutor Celso comentou, da história do sanitarismo em si, fica um pouco facilitador da gente conversar de onde vem esse grupo que avalia e que acompanha toda essa parte epidemiológica. A Secretaria de Estado de Saúde, apesar de toda essa crise conhecida por todos, em momento algum, o grupo que avalia, que acompanha todos esses agravos, que acompanha o movimento da vacinação, em momento algum ela se desfez, ela sempre esteve junto, enfrentou a febre amarela, conseguiu ultrapassar todo esse movimento, e estamos lá desde sempre fiéis ao nosso ideal e à nossa vontade de estar trabalhando pela saúde pública. Dentro da Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro, temos 2 superintendências, a de Vigilância Sanitária, que trata da parte muito mais técnica de inspeções, de ações de inspeção e vigilância sanitária especificamente, e a outra que é a Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Nessa, sim, a Superintendência Epidemiológica tem um grupo técnico de vários temas, vários agravos que são tratados no dia a dia, em cada assunto e cada importância de gravidade. Para dar uma pincelada, esse grupo todo também vem a partir de um sistema nacional de saúde. O Ministério da Saúde, que é o nível nacional, ele fomenta a pesquisa, ele constrói e analisa os fundamentos científicos, estabelece as bases técnicas e dissemina essas recomendações técnicas. A vigilância é um subsistema que ele está a nível nacional, ele está a vigilância epidemiológica nacional, estadual e municipal. Essa rede como um todo é que se linka aos serviços de saúde para poder informar e multiplicar e estar sempre em contato constante, tirando dúvidas, conversando e tendo um cuidado muito grande a qualquer momento de uma avaliação parceira, tanto do setor público quanto do setor privado. Eu trouxe aqui a foto de alguns
algumas dos agravos que a gente tem ouvido falar, e que são mais conhecidos pela mídia e por tudo que tem sido falado, então eu não vou me debater em todos eles. A gente vai focar em alguns para podermos ter a ideia de focar como é o que foi o convite, como estamos em sentido da cobertura vacinal desses agravos tão importantes. Na influenza, temos sim uma fase sazonal, que não é apenas uma síndrome gripal, existe uma síndrome respiratória aguda grave, dentre elas, nessa fase sazonal, a gente tem que focar na gripe, e ficou muito evidenciado, inclusive esse ano, que a população como um todo está fugindo da adesão, e quem é que pode fomentar esse entendimento. Temos aqui a campanha, um corte de 2014 a 2018. População de 2014 das crianças, população de 14, 15, a verde 2016, a roxa 2017 já caindo, 18 caindo mais ainda. Trabalhadores da saúde, esse é um banco de dados retirado do resultado das doses aplicadas que os municípios informam por um sistema nacional, e o Rio de Janeiro traz esse banco para poder a gente discutir sobre essa mudança de perfil da vacinação, nesse caso, contra a influenza. Trabalhadores de saúde estão com uma queda, também no mesmo sentido que as crianças, gestantes mantendo também um nível de uma maneira estável, mas abaixo da meta determinada, puérperas em queda, apesar de a gente ter um momento grande em relação ao pré-natal, uma queda, porém, apesar dessa queda, ele mantém a meta do Ministério da Saúde, que seria de 90%. Os idosos, uma estabilidade também em relação a essas faixas de adesão, de cobertura vacinal. Em 2018 e 2017, entrou no público-alvo professores de ensino básico e superior. Esses são de uma recente introdução no público-alvo de campanha, mas tiveram um número bem significativo de adesão com a população, doses e a cobertura. A cobertura esse ano da influenza teve um aumento da meta do Ministério da Saúde para 90% do público-alvo. E, apesar de, no ano 2017, estava em 80%. Esse é o gráfico total, pontilhado, da cobertura vacinal de 2014 a 2018. Temos aqui as crianças, notando que em 2016 toda a adesão e a cobertura vacinal estava bem mais alta que 14 e 15, 17 e 18 em queda. Esses trabalhadores da saúde, em uma ligeira subida, mas a meta, sempre abaixo da meta, a gente vai chegar depois no momento de mostrar a meta como um todo. Nesse caso, as puérperas, os idosos. Então, é um gráfico de total de homogeneidade, mas toda a população alvo de busca vacinal da campanha em queda em 2017 e 2018 e abaixo da meta de campanha do Ministério da Saúde. A poliomielite, também um agravo que estamos ouvindo, às vezes, ruídos recentemente em relação a um caso de polio ocorrida, já foi conversado e avaliado em todos os meios epidemiológicos, nos meios das especialistas de imunização. E foi um caso à parte. O vírus o poliovírus não está em circulação no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem um pouquinho no histórico também, como o doutor Celso falou, ele buscou um pouco no mundo. Aqui temos um histórico pareado com um pouco com o que ele demonstrou. Aqui no vermelho eram as taxas, doença, a parte de último caso no Brasil, em 1989. Então, é uma cobertura da época que a vacina nessa época era a VOP, que era a vacina oral, que nesse caso é um vírus atenuado. A confirmação em 1994 da erradicação e a atualidade de cobertura nossa de um corte retirado do banco de dados nosso do Rio de Janeiro, 2013 a 2017. A população do Rio de Janeiro é o achorado em azul, que estamos aqui. A achorado um pouco mais claro é a nível sudeste e esse Brasil. As regiões coridas são as regiões do estado do Rio de Janeiro.
Então, nós temos aqui que, em 2013, todos estavam, esse pontilhado é a meta determinada pelo Ministério da Saúde, então, todos pareados, tanto Rio quanto região Sudeste e Brasil, de uma maneira harmônica a nível de cobertura vacinal para a poliomielite. Em 2014, houve um início de mobilização de Brasil e de Sudeste, mas o Rio de Janeiro se mantendo ainda com nível interessante. Em 2015, ainda mantivemos essa adesão de uma maneira bastante promissora. E, em 2016, para a poliomielite, uma vacinação já antiga, uma vacinação já conhecida e bem trabalhada no sentido de tanto de médicos quanto de pediatras. O fomento da vacina da polio é uma vacina já muito conhecida e muito divulgada. Não é uma vacina nova para acharmos que deveria ter alguma fragilidade nesse momento. Mas, em 2016, ela permaneceu tanto Rio de Janeiro, quanto a região Sudeste, quanto o Brasil, abaixo do nível determinado pelo Ministério da Saúde. Em 2017, algumas outras regiões passaram também até alguns movimentos de instabilidade, com o total para o Rio de Janeiro, menor índice já alcançado desde 2013, mas também a nível de Sudeste e Brasil, os índices menores ainda do que o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo aqui que, nessa série histórica, a mudança de perfil de uma vacina já fomentada, uma vacina já conhecida, ela começa em 16 e 17 a ter uma mudança de perfil de adesão e de cobertura. A campanha da polio e de sarampo, ela ainda não está aqui determinada como 2018, porque a campanha ainda vai acontecer no mês que vem, e a gente preferiu então, fazer um corte de 2013 a 2017 para a poliomielite. O caso do sarampo. Eu vou tentar me deter um pouquinho mais no sarampo, mas não vou me deter na doença em si. A doença em si, ela já é conhecida pela plateia, conhecida alguns teoricamente, alguns visualmente. Esse é um grande dificultador, hoje em dia, com relação ao conhecimento da doença, como um reaparecimento da doença, do diagnóstico diferencial em que o médico, na assistência, ele tem que fazer. As grandes emergências, as UPAs, as emergências como um todo, existe uma classe médica trabalhadora bastante jovem. E esse é um dificultador de reconhecimento, porque quem já viu alguma vez sarampo talvez não esqueça, mas quem nunca viu, fica uma dificuldade muito grande em diferenciar qual tipo de doença, máculas exantemas ou lesões que vão ser um pouco difícil diagnóstico imediato para pensar na doença. Para a gente poder diagnosticar, a gente tem que pensar que ela existe. Pensar que ela existe, você tendo visto, é muito mais simples e fica na memória nossa. A população trabalhadora de médicos jovens precisa ter essa conscientização de pensar que a doença pode estar circulando, ela está circulando próximo a mim, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Isso é uma ideia que a gente tem que tentar fortalecer demais, não só como um todo para a pesquisa, mas para a classe trabalhadora que hoje em dia existe. É uma doença que tem um sintoma de febril de ponta a ponta, febrículos às vezes. A erupção, ela começa já numa fase mais de centro. As manchas de Koplik, ela tem... O que eu quero mostrar com esse gráfico? Que a tosse vem desde sempre, a febre também, mas é uma doença que, por um critério de se ela aparecer a febre e a tosse, e o rush vem depois, eu tenho que pensar, hoje em dia, nesse momento, em ter um pouco mais de critério para tentar descartar e não pensar que uma tosse, uma febre e algum rush pequeno já não vai me dar uma ideia de que eu tenho que pensar que o sarampo está por perto. Um histórico de 30 a 82, um pouco parecido com o que o doutor Celso demonstrou, nos dava uma tranquilidade muito grande em adesão, porque os mortos foram caindo, a vacina se iniciou, a gente começou a ter um trabalho bastante satisfatório com o início da vacinação. Num corte de taxa de incidência, de cobertura vacinal, nessa época, 1 ano de idade, porque o Ministério da Saúde, às vezes, em alguns momentos, ele muda o critério de público-alvo. Então, nessa fase, o público-alvo era menores de 1 ano de idade. E nós temos aqui que a cobertura ela era bastante grande e a incidência da doença veio a queda bastante pareado com que, pela adesão da vacina, porque o sarampo é uma doença prevenível por vacina. E, pensando um pouquinho na gente abrir a base de dados do Estado do Rio de Janeiro em relação à cobertura vacinal de sarampo, eu vou só citar que a cobertura vacinal por 2 doses, ela tem uma dose a 12 meses, reforço aos 15 meses, e existe uma outra vacina, uma segunda dose que deve existir para crianças
15 meses, também e menores de 4 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Eu não vou me deter em detalhes com relação à vacinação, que eu acho que é uma área que pode criar alguns critérios, que eu vou só querer alertar com esse slide, que a base de dados para o sarampo, a gente tem que comparar a dose 1 e a dose 2, que são 2 doses determinadas para comparativo de adesão à vacinação, que eu vou mostrar nossa base do Estado do Rio de Janeiro. Temos o mesmo gráfico comparado como nós fizemos no slide da doença anterior. Aqui são as regiões do Estado do Rio de Janeiro, o asturado em azul, Rio de Janeiro, região Sudeste e Brasil. Em 2013, nós tínhamos a meta ultrapassada, essa base pontilhada azul é a meta, tá certo? E o pontilhado era sempre elevado. Pontualmente, alguma região tinha uma baixa, mas do montante geral, nós tínhamos uma adesão e uma cobertura vacinal bastante forte, que se continuou em 2014, que se continuou em 2015. Em 2016 e 2017, a gente vê uma baixa da D1, da primeira dose da vacina, porém, a gente não tem uma preocupação alarmante com relação a essa adesão. Porém, quando a gente vê a dose 2, a segunda dose, a nível do Estado do Rio de Janeiro, a gente, comparado a tanto a região Sudeste e ao Brasil, a gente começa a ficar com esse alarme. Em 2013, a dose 2 já tem uma adesão bastante baixa. Ela acontece com uma diminuição do Estado do Rio importante, Sudeste ainda um pouquinho melhor, e o Brasil pareado com o Rio de Janeiro. Nessa sequência, a gente vê que só em 2014 a meta foi alcançada da segunda dose para sarampo. A gente vê que todos esses outros cortes temporais da cobertura vacinal da segunda dose de sarampo, a nível Rio e a nível Brasil, foram bastante preocupantes e abaixo da meta determinada pelo Ministério da Saúde. A gente não pode esquecer o que estamos fazendo com esses dados, né? A vigilância epidemiológica, ela produz os dados para ter o resultado de trabalho. A vigilância epidemiológica constantemente trabalha no incremento de visitas e treinamento aos municípios, fazendo ações em casos de rotina e em casos de surto. Ela produz alertas às secretarias municipais de saúde. As vigilâncias epidemiológicas de Estado trabalham em comum acordo tanto com as vigilâncias epidemiológicas nacionais quanto as locais dos municípios. Ela faz cursos de divulgação, treinamento de sistemas de informação em saúde, constrói alertas e notas técnicas, e a gente faz ações parceiras também, como estamos aqui hoje fazendo com as parcerias e convites, com a academia, com o conselho de classe, com grupos de trabalho, porque a gente tem a consciência de que temos que trabalhar cada vez mais e fortalecer a vacinação para os suscetíveis. A vigilância epidemiológica, a rotina dela, ela faz visita técnica, ela faz auditoria de processos, ela possui um conhecimento da legislação, treinamentos, tanto a nível internos quanto a nível dos municípios, possui dá pareceres, relatórios. Eu coloquei esse slide, principalmente para fomentar que estamos constantemente pareados, produzindo ações e produzindo tanto dados quanto atividades para a melhoria da saúde da população. Mas uma grande preocupação que a gente tem isso tudo está sendo feito com um motivo de integração de equipe que é fundamental. Para integrar a equipe não só epidemiológica interna da Secretaria Estadual de Saúde, para integrar a equipe dos municípios, as equipes dos hospitais privados, da atenção básica, dos hospitais públicos como um todo. E um grande desafio que a gente tem em relação à epidemiologia é a notificação. Como eu falei, o diagnóstico na ponta de qualquer unidade, seja pública ou privada, a conscientização da população trabalhadora médica jovem é de pivotal importância, que é o conhecimento da epidemiologia da doença e o que temos que fazer com esse dado. Esse dado informado corretamente às vigilâncias, eles geram um dado que pode ser aquele caso inicial que vai ser um surto e que a partir dali a gente vai construir todo um acompanhamento pessoal a cada indivíduo doente. A gente não tem apenas um fomento de acompanhamento em relação à distância. A Vigilância Sanitária Municipal atua caso a caso, a um contato, no caso inicial, por exemplo, de sarampo. A gente tem, sim, nesse momento, já alguns casos fechados de sarampo no estado do Rio de Janeiro, e esses casos são acompanhados individualmente, todos os contactantes,
todos os setores em que foram a ocorrência de alguma passagem daquele doente, as vacinações de bloqueio já são feitas imediatamente, no prazo correto. Então, a notificação determina todo o plano de ação seguinte. Sem notificação inicial do médico, do trabalhador de saúde, junto a essa diagnóstico inicial ou uma suspeita, todo esse desafio não pode acontecer. E quais os outros desafios que a gente tem como um todo? Como a gente vai enfrentar essa indiferença epidemiológica dos profissionais de saúde, como um todo, não só os médicos, quanto à atuação do cenário da baixa cobertura vacinal? A parte epidemiológica, ela é feita de acordo com o que a gente demanda para ela. Eu sou médica, já de formação há 31 anos, sei que quando eu não sabia que nada disso existia, quando eu era doutor no privado, a gente tem uma ideia muito simplificada do que fazer com esse dado. Então, acho que é importante a gente, estando na academia, eu acho que a gente tem a dever e a obrigação de uma plateia tão seleta e tão importante para nós, Instituto da Saúde Pública, de fomentar que a necessidade do enfrentamento é de todos nós. Estimular diretamente a população para a melhoria da adesão aos programas de vacinação do Ministério da Saúde. Estimular todos nós, estimular cada um que entenda que as vacinas são trabalhadas pelo Ministério da Saúde, que os insumos são chancelados e acreditados, eles são de uma real utilidade para a população, mas de real prevenção para as doenças. E um item que a gente tem que lembrar, que talvez fique difícil a gente pensar como ter esse desafio, é o estabelecimento da população como dificuldade de chegar até o posto de saúde. As vacinações extramuro acontecem pelos municípios, os municípios têm um trabalho diuturnamente de chegar a cada área, mas nossa cidade, ela impede em algumas áreas essa facilitação de acesso até da vacinação extramuro. As comunidades, hoje em dia, dificultam muito o acesso até para os trabalhadores das nações básicas e das vigilâncias epidemiológicas a poderem ter acesso às comunidades e buscarem dentro de cada área dessa uma vacinação extramuro que pode aumentar essa adesão nossa. Então, esses desafios são desafios que a gente tem que pensar, refletir e buscar como podemos enfrentar cada vez mais esses desafios. E não podia deixar de citar o desafio do movimento anti-vacina, o desafio de como a nossa população médica, que somos nós que vamos iniciar, talvez, a ideia, os pediatras, os geriatras, os idosos, toda a população médica, de fomentar como desconstruir esse rumor do movimento antivacinal. Então, eu só queria deixar fortalecido de que, apesar de toda a tecnologia que a atualidade nos dá, apesar de toda a tecnologia boa, de toda a tecnologia impressionantemente construtiva, que quem não nasceu como nós, um pouco menos jovens, não nascemos com o celular na mão, não nascemos com o telefone agarrado na parede, a gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida à tecnologia. A população trabalhadora de jovens de agora, ela tem já uma rapidez com tecnologia imensa. Então, a gente tem que tentar usar essa facilidade com a tecnologia, esse conhecimento tecnológico, também para multiplicar a necessidade de fortalecimento de que a população suscetível ela tem que ser vacinada. Não há nada que possa alcançar melhor resultado em algumas doenças que podem ser totalmente eliminadas com a vacinação. Nós temos, para a população que não... acho que a gente tem um site, a Vigilância em Saúde, ela possui um site com esse endereço eletrônico, dentro de uma página da Secretaria de Saúde Estadual do Rio de Janeiro, em que ela dá muitas informações, os boletins de febre amarela, todos os boletins de todos esses dados que nós estamos conversando, toda a nota técnica para sarampo, que já está no nosso site, todo esse acompanhamento de produção técnica e acadêmica e científica que é feita pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, nós temos aqui nesse link para poder fomentar e ter cada vez mais pessoas leigas ou pessoas médicas ou qualquer pessoa da área de saúde que possa ter um interesse maior de poder estar mergulhando no nosso tema. E uma referência, não uma referência de literatura. A nossa referência, que eu quero dizer aqui, é a referência que o Ministério da Saúde é a nossa mola mestre em relação a qualquer item quando a gente fala de insumo vacinal. As vacinas vêm do Ministério, elas são de qualidade, elas são entregues às vigilâncias epidemiológicas estaduais, elas são distribuídas para os municípios, o insumo existe, agora o insumo tem que ser bem fomentado e bem aplicado.
Eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais fomentar que a saúde pública é um dever de todos nós. Muito obrigada. Agradeço a doutora Cláudia Mello e convido-a para sentar junto a nós aqui à mesa. Doutora Cláudia, por favor. Obrigado pela sua conferência. E chamo então agora a doutora Isabela Balalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que falará sobre a prevenção das oportunidades perdidas. Vacinação, a prevenção das oportunidades perdidas. Obrigado pela sua presença, doutora Isabela. Primeiramente, boa noite, excelentíssimo presidente da mesa, demais membros da mesa, excelentíssimos acadêmicos, convidados e também a plateia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando de oportunidades perdidas. Eu acho que, seguindo o doutor Celso Ramos e a Cláudia, temos muito em comum aqui no que vamos dizer. E o que eu trouxe para os senhores é a intenção de mostrar o quanto a gente ainda tem para fazer, né, diante desse histórico todo, e o que a gente vem fazendo muito, principalmente eu venho fazendo muito, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é investir em comunicação. Então, diante de todo esse cenário, e cada vez um cenário de comunicação mais complicado, é muito importante que nós, médicos, também olhemos para essa questão de como comunicar, não só entre nós, médicos, mas também com outros profissionais da saúde, e, principalmente, um olhar importante em relação à nossa população. Conforme orientado pelo Conselho Federal de Medicina, apresento aqui meus conflitos de interesse, eventualmente faço apresentações para a indústria, mas estou aqui 100% à vontade com vocês e não me sinto em nenhum tipo de conflito com essa palestra. Vacinas, a gente vem insistindo muito, vacinas são para toda a vida. O calendário, ele diminui em termos de número de vacinas com o passar da idade, algumas vacinas deixam de ser necessárias, mas é importante, cada vez mais, que a gente entenda que a vacinação de adultos passa a ser, talvez não tão, mas importante também para a manutenção da erradicação dessas doenças contra as quais a gente tem a ferramenta vacina, e também outras doenças que são específicas, né, de algumas dessas faixas etárias. Eu gosto de lembrar, não é novidade para nenhum de nós, são 3 faixas etárias alvo das vacinações. A primeira, que sempre foi a mais simples, né? Sempre temos historicamente no país coberturas vacinais altas, nos surpreendemos, e não é de hoje, eu acho que essa situação toda tem sua importância, porque faz a gente falar nisso, ou pelo menos ser mais ouvido em relação às baixas coberturas, que, como a Cláudia mostrou, não é de hoje. Essas crianças, graças à vacinação dessas crianças, inclusive o envelhecimento da nossa população foi mais rápido do que em países como a Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Então, a gente tem a vacinação como impactante no aumento da expectativa de vida do brasileiro. Ficamos, então, preocupados com essa baixa cobertura, ou uma cobertura não homogênea, que sempre foi assunto, né? Quer dizer, não basta ter uma média boa, mas ter essa média acima da meta em todos os municípios, e não só municípios, em todas as regiões de cada um desses municípios. Um bolsão com baixa cobertura pode ser a entrada dessas doenças. Temos discutido muito, e Cláudia também falou, né, dos murmúrios do antivacinismo, e eu fico pensando sempre, será que o brasileiro tem medo de vacina hoje? Será que é por isso que as nossas coberturas vacinais caíram? Eu, sinceramente, venho acompanhando isso muito de perto, sei das fake news e vou falar sobre isso com vocês, mas não creio que esse seja o maior motivo das nossas baixas coberturas. Esse gráfico é bem antigo, ele não tem nada de novo. Ele fala, desde então, de uma coisa muito simples. Quando você perde
o medo, né, da doença, você não procura prevenção. Você só busca a prevenção daquilo que você teme. Seja um acidente de carro, de moto, que você usa o capacete quando conhece alguém que, né, teve um TCE, ou, enfim, foi ao óbito por um acidente, assim como as vacinas. E é uma frase já dita por tantos, o sucesso do nosso Programa Nacional de Imunizações passa a ser, talvez, um dos inimigos da manutenção desse sucesso. Visto que, lembrar o gráfico que a Cláudia mostrou em relação à cobertura para a influenza, não sei se notaram, em 2016 foi uma das nossas maiores coberturas. Eu assisti, nesses meus 30 anos de formada, pela primeira vez, filas de 6 horas em clínicas privadas para pagar por uma vacina contra a gripe. E o que fez essas pessoas buscarem a vacina dessa forma e as nossas coberturas serem de mais de 100%? Outra tradição brasileira. O medo. O medo dos casos que eram reportados nos jornais. O medo dos óbitos que eram anunciados diariamente nos jornais. Então, quando a nossa população teme uma doença infecciosa e sabe que existe vacina contra ela, sem dúvida essa população continua buscando. Eu peço desculpas por ter trazido, eu não consegui tempo de acertar esse slide, que o slide está em espanhol, mas essa é uma enquete feita em 67 países, quase 68 mil pessoas, de o The Vaccine Confidence, é um projeto, inclusive reconhecido pela OMS, que busca, fez com essa enquete a busca da impressão sobre vacina, o sentimento sobre vacina dos diversos países. 41% dos franceses não acreditam na segurança das vacinas. O Dr. Celso mostrou aqui o resultado disso em relação ao sarampo na Europa e principalmente na França. No Brasil, somos só 4% que não acreditam em vacina. E isso não é novo. Isso toma um tamanho maior quando a gente tem a facilidade da comunicação através do Face, do WhatsApp, e a gente enxerga mais isso. Eu brinco e digo, fake news é mais ou menos o que eu fazia quando eu era adolescente, dava trote, passava trote. Todo mundo aqui já deve ter passado um trote quando era adolescente. A gente ligava para uma pessoa, falava uma bobagem qualquer, ria e desligava. Era uma pessoa. Hoje, passar um trote tem uma dimensão fantástica. Você passa um trote, tem um monte de gente que acredita, inclusive nós médicos acreditando em trotes, quando o tema é saúde, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de reconhecer um trote na nossa área. No Brasil, 20% da população tende a acreditar. É essa população que tende a acreditar em vacina que preocupa, porque aquele que vê uma fake news, vê um risco real, aliás, às vezes não consegue enxergar um risco real, mas acredita numa fake news. Hoje a gente tem o sarampo como risco real e, notem, eu pelo menos não vi nenhuma fake news negativa sobre a vacinação do sarampo. Se eu estiver errada, por favor, depois me contem. Eu só vejo no WhatsApp, no Face, na internet, etc., menções positivas sobre a vacinação contra o sarampo e dúvidas dos colegas, dos demais profissionais da saúde e da própria população, coisa que não paramos de responder. Alerta contra a polio, a baixa cobertura vacinal. Também não vi nenhuma fake news combatendo a iniciativa do Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde de buscar e chamar a população para a vacinação, inclusive com uma campanha. Fake riscos, isso é invenção minha, é quando a população inventa um surto. Isso gera um movimento em busca da vacinação absurdo. É o medo. Quando a população tem medo, ela busca a vacinação. O brasileiro, no meu entender, continua acreditando e confiando nas vacinas. A população precisa ser informada sobre
os riscos verdadeiros. Basta um caso de meningite viral numa escola em qualquer lugar do planeta que as mães correm em busca da vacina contra a doença meningocócica, contra qualquer outro tipo de meningite, menos, e claro, porque não existe vacina contra a meningite viral. Elas são muito eficazes em criar um surto, um fake surto. As fake news, depois de tudo que tentamos fazer, e a SBIM trabalhou muito junto ao Ministério da Saúde e na comunicação, buscando apoiar as secretarias de Estado e município em relação à febre amarela. Vivemos a maior epidemia desde 1930. De 1980 a 2017, foram cerca de 1.500 casos. A grande maioria desses casos aconteceram em 2017. E não estou nem falando aqui dos casos em 2018. Mas as fake news sobre a informação de que a vacina poderia matar fez com que menos da metade da nossa população, ou, enfim, média isso, não tenha se vacinado. Passando, então, para o adulto é importante, sim, porque ele pode ser o vetor, né, da reentrada de um vírus já erradicado do nosso país. Proteção, isso não fui eu que inventei, não sei como fazem isso comigo. Proteção coletiva é uma responsabilidade civil. Proteção individual é uma responsabilidade nossa. Nós, médicos, devemos olhar para o paciente buscando o melhor para ele. É isso que a gente tem que fazer, não só com as crianças, mas também com aqueles, principalmente os adultos com comorbidades. Não trouxe aqui, nem é o meu tema, mas lembrando que o que a gente aplica, né, o que o Ministério aplica, o que os nossos centros de referência imunobiológico aplicam de vacina nesses pacientes que vão do diabético ao paciente oncológico, enfim, uma gama de comorbidades com indicações especiais, não é nada perto do número de pacientes que a gente tem com essas comorbidades. Acesso, Cláudia também falou em acesso. A gente precisa buscar... a vida mudou, o cotidiano mudou. A gente precisa rever as estruturas de horários, de busca de famílias, entre outras formas que podem melhorar o acesso. E quando a gente fala, finalmente, dos maiores de 60, eles estão não só nas recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações e de Geriatria, mas também existe um calendário público, um calendário do Programa Nacional de Imunizações para esse grupo. Pouca gente sabe, a maioria entende que influenza é a única vacina para o maior de 60 no Brasil. Só que o país está envelhecendo cada vez mais rápido. A literatura internacional mostra o impacto dessa morbidade dos idosos na política de práticas sanitárias. Então, para o Brasil, isso vai ficar cada vez mais pesado. Lembrar que essas infecções são infecções, e aqui é um dado mexicano, mas não creio que seja diferente entre nós, influenza e pneumonia são a terceira causa aqui de perda da independência para uma pessoa maior de 60 no pós-hospitalização. Vacinação e resiliência, aí é uma opinião minha, mas, enfim, eu enxergo as vacinas como ferramentas que podem, sim, ajudar a todos nós que vamos e estamos envelhecendo a nos adaptarmos a esse mundo da nossa imunossenescência versus os vírus e bactérias que circulam na nossa comunidade. Informação, como eu comecei dizendo, é tudo. E o médico hoje precisa, eu não vou falar de cada uma das situações que estão nesse slide, mas o médico hoje precisa se preparar melhor no sentido de lidar com essas informações. Está melhor preparado quando o paciente entra no seu consultório, traz uma notícia, né, baseada numa fake news. Não é aceitável que nós, médicos, fiquemos na dúvida diante de uma fake news
trazida por um paciente. A gente, entendo eu, tem obrigação de estar melhor informado do que o resto da população. E essa postura, essa segurança nossa em relação aos acontecimentos é o que vai fazer com que a população diga, realmente, doutor, isso eu imaginei que era bobagem. Mas é o contrário que está acontecendo. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos, usar o melhor do progresso científico em benefício do seu paciente, segundo o nosso Código de Ética. Eu tive a liberdade aqui de botar a capa do meu livro para mostrar para vocês, existe um capítulo que fala exclusivamente de ética médica, escrito pelo Dr. Juarez Cunha, que fala exclusivamente da ética médica nesta área, né, levando em consideração, é claro, o nosso Código de Ética, a ética nessa área das imunizações. A Sociedade Brasileira de Imunizações, em parceria com muitas outras sociedades médicas, escreve, distribui gratuitamente, disponibiliza gratuitamente em seus sites, nossos e de outras sociedades, e pretendem ser fonte de informação para esses médicos e também outros profissionais de saúde. Ficamos muito orgulhosos de ser incluído na Vaccine Safety Net, que é um portal que reúne portais relativos à vacinação, que sejam transparentes e que gerem credibilidade, que possam ser considerados de referência para a população e para os profissionais. Então, em 2017, nós passamos a integrar essa rede da Organização Mundial de Saúde. É preciso que a gente inclua a vacinação na nossa prescrição. Eu sou pediatra, mas não é só o pediatra que deve lembrar dessas imunizações. Esse é um dado americano, mas que não tenho esse dado brasileiro, mas não creio que seja diferente. A gente fala muito do paciente que não quer vacinar. Eu falo mais do médico que não está sabendo prescrever a vacina. O médico ainda, e principalmente o não pediatra, né, todas as outras especialidades, ainda se sente muito inseguro em relação a isso, por conta da sua falta de informação para esse tema. Nesse slide, a gente vê que quando o médico e o paciente são a favor da vacinação, não é 100%, é 90% vacina, 10% são as outras coisas da vida que impedem esse paciente de se vacinar. Mas quando o paciente não quer se vacinar, é contra a vacina, e o médico diz tem que vacinar, mas diz de coração, 70% se vacina. E vejam, quando o paciente quer se vacinar, mas o médico diz não vacina, só 8% ainda vai contra o médico. Então, senhores, no meu entender, a nossa responsabilidade é muito grande em relação a essa questão da cobertura vacinal. É preciso que o médico se envolva cada vez mais nisso. E essa situação, né, principalmente na pediatria, mas ainda, como eu falei para vocês, 4%, isso é a classe AA do Brasil, não é de maneira nenhuma a população em geral, por isso não entendo como um fator ou fundamental ou maior nessa queda de cobertura vacinal. O Ministério Público no Rio Grande do Sul se manifestou, não sei se viram recentemente, saiu inclusive no Jornal Nacional, de uma coisa bem antiga, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde que o Estatuto existe, está escrito lá que é direito da criança e do adolescente a vacinação. E que, portanto, os pais têm uma responsabilidade. E, pela primeira vez, alguém vai lá e diz isso pode multar. Eu não acredito que a gente vai ter que judicializar, né, passar a denunciar pais, etc., responsáveis que se neguem a vacinar. Felizmente, isso é uma minoria entre nós. Mas essa minoria precisa ser avisada de que há, sim, que pode haver, sim, enfim, consequências para isso. E já aconteceu no Brasil, uma questão de pelo menos 3 anos atrás, pelo menos um caso que chegou para mim, do juiz que obrigou a família a vacinar os seus filhos. Vacinação contra o sarampo no Brasil. A gente tem o calendário do Programa Nacional de Imunizações,
que recomenda, além da vacinação da criança, né, que é uma dose aos 12 e aos 15 meses de idade, essa é a nossa rotina, recomenda para aqueles com até 29 anos 2 doses da vacina e os maiores até os 49 anos uma dose única da vacina. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda 2 doses em qualquer momento da vida, desde que o indivíduo seja suscetível. Então, qual é o racional do Ministério? Que eu acho importante a gente entender, até para poder tranquilizar, acalmar aquele indivíduo que a gente tem, aqueles que não querem vacinar e aqueles que querem aquilo que não tem direito, né? São duas pessoas, né, que costumam mais se manifestar em relação a isso. Epidemiologicamente, olhando nossa série histórica, a maioria de nós com mais de 50 anos já teve sarampo. Eu tenho mais de 50 anos e não tive sarampo. Eu sou um ponto fora da curva. Maiores de 60, quase todos tiveram sarampo. Então, há de se entender que o Programa Nacional de Imunizações, e assim faz para qualquer uma das vacinas incluídas, precisa ter uma estratégia. Não seria bom para o país que a gente vacinasse a todos de 0 a 100, ou enfim, ad eterno, considerando que a partir dos 50 a gente estaria vacinando uma grande maioria já não suscetível, já imunizada. Isso seria um desperdício de estrutura, de orçamento e, principalmente, de vacina. Vacina tem limitação de produção, não é no Brasil, é no mundo. Então, a estratégia tem que ser inteligente. Se tivermos 95% das pessoas até 49 vacinadas, esses poucos brasileiros, como eu, que não teve sarampo antes dos 50 anos de idade, vão encontrar o vírus aonde? Faz parte da estratégia de imunizações do Programa Nacional, dos estados e dos municípios, considerar a proteção coletiva. Importante não é questionar por que o maior de 50 não é vacinado, por que o de 30 a 49 recebe apenas uma dose. O importante é investirmos de maneira que esses que têm direito à vacinação sejam adequadamente vacinados. Então, como eu já disse, o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações para adultos, ele é um calendário que visa a proteção individual. Eu não tive sarampo, tenho mais de 50 e busco a vacina. Aliás, já me vacinei, adulta, mas já me vacinei porque eu quero me proteger. E isso não é diferente com tantas outras ações de saúde pública e proteção individual. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, que vai iniciar agora dia 5 de agosto até o dia 31, é importante colocar para os senhores que é uma campanha com prioridade naqueles menores de 5 anos. São de 1 a 5 anos. São essas crianças que mais adoecem, são elas que mais vão ao óbito, e a gente precisa... não existe fazer uma campanha sem um público-alvo. Não existe uma campanha para todos. Isso é uma questão de estratégia. Então, o adulto continua precisando se vacinar na rotina, indo em cada UBS. A campanha, em agosto, ela é restrita às crianças de 1 a 5 anos de idade. Lembrar, o que Cláudia já falou muito bem, a nossa responsabilidade de rever, principalmente jovens, estou vendo tantos jovens aqui, é preciso estudar o sarampo, é preciso, quem sabe, espero que a gente não chegue nisso, mas tinha uma aula na época que eu tinha a idade de vocês, na época que eu estava na faculdade, ou mesmo recém-formada, uma das aulas que não faltava na grade de nenhum congresso era diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas. Essa aula sumiu. Eu falei até com o Paulo Guimarães de Petrópolis, que foi meu professor, eu falei, Paulo, ele era uma das pessoas aqui no Rio que falava disso. Essa aula era dele. Eu falei, Paulo, atualiza a sua aula, que eu acho que vai ter que voltar.
Então, é assim, que loucura, né? E ainda brinquei com ele, inclui a zika, etc., porque a aula dele parou, não tinha zika. E a gente precisa, então, estudar o que é o sarampo, ter em mente o que é o que é um caso suspeito, e saber diferir. Quer dizer, a gente não pode agora notificar qualquer espirro, mas a gente não pode deixar de passar um caso que se encaixa aí na definição do caso suspeito. E, claro, na dúvida, notifica. Notificar, eu vejo muito colega que entende a notificação como uma forma de informar sobre o seu diagnóstico e que me diz assim, eu não notifiquei porque eu não tinha certeza. Notificar é sem certeza, é para que a vigilância possa buscar essa certeza quando se trata de uma doença infecciosa de notificação compulsória, quando se trata principalmente da possibilidade do retorno do vírus do sarampo circular entre nós. A vacinação é fundamental. Eu trouxe aqui, se eu ainda tiver tempo, algumas perguntas, né, que vêm sendo motivo de muita dúvida, entre perguntas que se apresentam frequentemente, que eu vou rapidamente responder para vocês e me coloco à disposição em outros momentos para que a gente possa orientar melhor. 5 minutos, doutora. Então, acho que dá. Pessoas vacinadas contra o sarampo na infância estão protegidas do sarampo? Sarampo não dá 2 vezes. Sim, pessoas que têm certeza que tiveram sarampo na infância estão protegidas. Se você tem um adulto e sente que há dúvida no relato dele, eu sugiro vacinar. E qual é a dúvida? A gente bate justamente nas nossas aulas de diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas. Então, é possível que você, né, principalmente quando disse que era um sarampinho bem fraquinho, eu desconfio de ter sido sarampo. Quem não tem comprovante de vacinação deve se vacinar? Sim, não há overdose de vacina. Não há nenhum problema, nenhum risco para o paciente de se vacinar à toa. Na pior das hipóteses, eu vacino um já vacinado, ele vacinou à toa. Nada mais do que isso. Mas é melhor do que na dúvida. E, assim, vacinado é quem apresenta o registro, né? A carteira de vacinação, o comprovante de campanha, de forma que você possa ter certeza que ele não está se confundindo com tantas outras vacinas. Então, quem tem comprovante de aplicação de uma dose há muito tempo, aí me perguntaram, o que é há muito tempo? Muito tempo. Tomou na infância, está com 40 anos, isso é muito tempo. Tomou na infância, está com 15 anos, é muito tempo. Tomou uma dose e não tomou a segunda, independente do tempo, você vai tomar a segunda e só. Não precisa recomeçar e tomar 2 doses. Quem não tem certeza se teve sarampo, pode vacinar. Não há nenhum malefício à saúde do indivíduo que já teve sarampo ser vacinado. Lembrando que a tríplice viral não protege só do sarampo, protege também da rubéola, outra doença infecciosa erradicada entre nós. Não vamos focar no sarampo e esquecer a rubéola. Vamos focar que toda a população tenha pelo menos 2 doses, toda a população-alvo tenha pelo menos 2 doses da vacina. Crianças com menos de 12 meses podem vacinar? Hoje não recomendamos, não há motivo para isso. Há motivo para isso em Rondônia, em Roraima, em Manaus, e no Amazonas, onde eles vivem um surto importante. E era isso que a gente fazia antigamente. Só lembrando que essa dose que eu fizer em crianças de 6 meses a 12, antes até 11 meses, né, ela não vai ser considerada, porque há risco dela não ser, não ter a eficácia que tem acima de 12 meses. Então, pessoas que tomaram sarampo lá atrás, antes da idade dos 12 meses, precisam se vacinar. E crianças, durante surto, que porventura forem vacinadas antes dessa idade, também vão ter que ser revacinadas. Quem não pode vacinar? Imunodeprimidos e gestantes. Alérgicos à proteína do ovo podem ser vacinados. E alérgicos à proteína do leite de vaca só não podem receber uma das vacinas, que é a minoria do que está sendo distribuído, e talvez a Cláudia possa dizer para a gente
a situação, mas, segundo o Ministério da Saúde, é uma minoria. E, é claro, a saúde pública está preparada, diante de uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, em usar a vacina que não contém essa proteína. Mulheres amamentando podem se vacinar? Sim, não é vacina igual febre amarela. Podem ser vacinadas, inclusive, no pós-parto imediato. Não há uma idade mínima para a criança, ou, enfim, uma idade máxima. A criança de qualquer idade, amamentando, a mãe pode ser vacinada. E, finalmente, maiores de 50 ou 60 podem ser vacinados? Podem, mas essa estratégia é uma péssima estratégia quando a gente pensa aí de proteção da coletividade e melhores resultados para a nossa saúde pública. Era isso que eu queria dizer a vocês, agradeço muito e convido vocês para a nossa 20ª Jornada Nacional de Imunizações, que acontecerá aqui no Rio. São 4 dias discutindo a questão das imunizações no nosso país. Obrigada. Obrigado, doutora Isabela Balalá, e convido a senhora para compor aqui a mesa. E abro a palavra aos acadêmicos. Acadêmico José Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor vice-presidente Antônio Egídio Nardi, meus estimados confrades que compõem a mesa, ilustres conferencistas, bancada acadêmica, ilustres convidados. Eu gostaria primeiro de fazer um comentário que eu li esta semana, tanto na Folha de São Paulo, quanto no O Globo, uma reportagem extensa sobre vacinação, e nas 2 publicações famosas do nosso país, disse algo que me surpreendeu, que nós temos sempre a nossa tendência, conforme dizia o Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata, e achar que assim, essa entrada do sarampo que está se efetivando, o retorno da febre amarela e outros mais, fosse exclusivamente por uma deficiência nossa no Ministério da Saúde e outras estratégias de governantes para enfrentar o problema. Qual não foi minha surpresa? Que eu fiquei sabendo que sarampo é um grande problema na Europa, mormente, como foi dito aqui, na França, e esse ano já foram quase perto, se não me engano, de 800 casos notificados na França, que está, por sua vez, tendo um problema na Itália também. E o que mais eu fiquei chocado, que a atual ministra da Saúde da Itália, uma populista, que é anti-vacina, aboliu o que era uma obrigatoriedade das escolas matricularem crianças que não fossem submetidas a todas as formas de vacinação. Isso que era compulsório, a atual ministra da Saúde diz que agora é facultativo, não é mais cobrado. Veja que escândalo internacional. Não é esse. Eu gostaria, as 3 questões que eu vou pôr, que a bancada, de uma maneira geral, se manifestasse. A segunda, o que aconteceu que parece que a imprensa não se interessa mais por febre amarela. Esse primeiro semestre, aqui no estado do Rio, são 87 mortos. A imprensa está calada, com predomínio de mortes lá em Angra dos Reis, e o primeiro óbito agora foi registrado em Petrópolis. O que está acontecendo? Qual o problema? E como está o problema da febre amarela, por exemplo, na região da Baixada Fluminense, do Grande Rio, na cidade do Rio de Janeiro? E, por último, nós estamos tomando ciência que existe eventuais médicos, se é que assim nós o possamos chamá-los, que têm feito campanhas anti-vacinação, até através da imprensa e mesmo entrevistas em televisão. Eu pergunto, eu desconheço, é previsto para um desserviço desta natureza que esses senhores sejam punidos pelo Conselho de Medicina? Obrigado. Acadêmico Gerson Canedo Magalhães. Eu queria, senhor presidente,
componentes da mesa, meus colegas presentes aqui na reunião. Eu queria relembrar algumas coisas importantes. A primeira é uma experiência pessoal. Minha mãe médica, toda vez que eu tinha febre, ela entrava em pânico por causa da poliomielite. Ela entrava em pânico, seguramente ela entrava em pânico. A segunda coisa é a seguinte, a poliomielite, ela foi banida, mas deixou sequelas importantes, a chamada síndrome pós-pólio. A síndrome pós-pólio, o doente apresenta sintomas em outras áreas não atingidas alguns anos depois da poliomielite. E uma outra coisa importante em relação ao sarampo, que a gente, depois dessa campanha extensa contra o sarampo, não vê mais, era chamada a encefalite esclerosante de Van Bogart. O doente tinha sarampo, 6 anos depois ele começava a apresentar um processo demencial, e esse processo demencial o levava a um quadro fulminante. A criança acabava com essa encefalite esclerosante. Com essa erradicação do sarampo, a gente não viu mais isso, não tem mais visto isso. Então, esses são pontos importantes. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Antigamente, a gente chegava na escola e tinha a carteira de vacinação. Sem a carteira de vacinação, a gente não entrava na escola. Por que não se exige mais a carteira de vacinação? Eu, um adulto, eu posso decidir se eu vacino ou não, até certo ponto. Veja bem, todos nós somos obrigados a usar o cinto de segurança. E somos multados se não usamos o cinto de segurança. Por quê? Se nós temos um acidente grave, nós vamos onerar o Estado. Nós vamos onerar o Estado. Esse é um problema importante. Um mutilado num acidente de automóvel, ele onera o Estado. Da mesma maneira, alguém que tem uma dessas doenças, ele vai onerar o Estado. Agora, em relação à criança, é muito mais grave, porque existe o pátrio poder, e o pátrio poder, muito bem focalizado no Rio Grande do Sul, ele não pode ficar à disposição e tomar providências que são contrárias ao consenso geral. Então, a vacinação tem que ser compulsória para as crianças, e as crianças têm que apresentar no colégio o certificado de vacinação, a sua carteira de vacinação. Seria a maneira eficaz de se combater isso. Agora, nós não podemos entrar nesse democratismo liberal que permite a gente fazer o que quer e o que não quer. A carteira de vacinação tem que ser compulsória. É um dado extremamente importante. Não podemos esquecer as consequências tardias nem do sarampo, nem da pólio. A síndrome pós-pólio e a encefalite esclerosante de Van Bogart. Era isso que eu queria falar. Acadêmico Paulo Buis. Senhor presidente, a bancada acadêmica, simposiastas, público, eu que não poderia me furtar de falar nesse mini simpósio, porque considero que a vacina ela é o resultado brilhante, né, do laboratório de pesquisa básica, da pesquisa clínica e da saúde pública. Eu acho que é um exemplo mais bem acabado de um bem público, né? Porque, comentava aqui com o Jorge, quando nós evitamos, com a vacina, adquirir uma doença que se transmite, nós estamos evitando e estamos sendo coletivamente solidários. Isto é a característica contemporânea do chamado bem público, não é? É alguma coisa que, em exercício na sociedade, beneficia não apenas o indivíduo, o usuário, mas a coletividade. Esse é um primeiro comentário. Segundo, bom, queria cumprimentar o Zé Carlos e o Celso pela organização, de novo, né, cumprimentar o Celso pela brilhante apresentação que ele fez, e por essa... A academia precisa discutir isso, porque nós estamos, queria chamar bem a atenção disso, a Assembleia Mundial da Saúde, de maio de 2018, examinou um documento, produziu um documento, aprovou um documento de 50 páginas sobre o déficit de vacinas no mundo, chama shortage, né, de vacinas e medicamentos essenciais. Quer dizer, eu não sei qual dos simposiastas falou, nós temos uma crise muito complexa na produção de vacinas atuais, uma crise muito complexa na pesquisa para novos imunizantes, né? E esse nós temos uma quantidade enorme de candidatos a imunizantes, nós temos uma quantidade enorme de doenças
que passam digamos, a ter presença clínica, ter presença epidemiológica, sem vacina ainda. Existem muito poucos recursos financeiros para a pesquisa em vacina. No Brasil, então, nem se fala, né? Há vacinas que são produzidas, são hoje em número insuficiente. Eu vou dar o exemplo da febre amarela. Tem 3 ou 4, se contar um laboratório, uma produtora russa, né? Tem 3 laboratórios que produzem a vacina da febre amarela, uma das quais a Fiocruz. Nós não estamos dando conta da demanda da vacina na América do Sul, sem contar toda a região africana e o sudeste da Ásia. Enfim, nós não sabemos exatamente qual vai ser o caminho desse vírus, na medida em que ele acompanha, evidentemente, a difusão do seu vetor, que é o Aedes aegypti, né? Então, claro, são condições diferentes da dengue e tal, mas a febre amarela é uma ameaça importante e não existe, porque é uma vacina muito barata, e porque a vacina ela é, como bem público, um produto que os governos devem oferecer gratuitamente, na medida que, como bem público, ela protege uma pessoa e a coletividade. Portanto, é este o conceito de externalidade da vacina e é o conceito de bem público. Então, queria chamar muito a atenção disso, que nós pudéssemos ler esse documento. Ele é acessível na página web da OMS. Acho que todos os médicos deveriam ler isso, não apenas os especialistas em doenças infecciosas, o pessoal que trabalha com imunização. Acho que todos temos que ler esse documento, que é vital, e ele foi aprovado por todos os Estados-membros. Tem uma estratégia desenhada para a produção, ampliar a produção das vacinas que já se fazem, que são comprovadamente boas, e também encaminha uma série de propostas para as vacinas de doenças que ainda não temos, portanto, vacinação. Mostrando que as Nações Unidas e esse tema da imunização deverá ocupar agora a Assembleia Geral das Nações Unidas, não apenas a Organização Mundial, que é a agência setorial da saúde. Está previsto para o próximo ano que a Assembleia Geral das Nações Unidas vai se debruçar sobre o problema do shortage of vaccines e outras drogas, enfim, importantes e corriqueiras, por um lado, e, por outro lado, com os problemas sérios de resistência antimicrobiana. Portanto, vacinar, eu vou evitar depois de ter que enfrentar uma doença para a qual eu tenho resistência antimicrobiana. Então, é um jogo, né? A saúde pública, a clínica e a pesquisa básica jogam, no caso das vacinas, uma das mais brilhantes estratégias de cooperação intercientífica que eu conheço. E eu queria registrar isso com muito orgulho e registrar com muito orgulho que a academia trouxe esse tema, apesar de ser um mini simpósio. Isso aqui devia ser um mega simpósio, e não apenas um mini simpósio. Então, espero que nós, viu, Celso? Cláudio, que é um especialista em vacina também reconhecido no mundo inteiro, que nós fizéssemos aqui, mais adiante. Eu sei que a nossa diretoria tem dificuldades de vagas, de temas, eu sei bem, estou olhando aqui, já falei isso também com o Nardi, mas eu queria propor, porque é um tema extremamente importante, e essa academia ela só trata e só deve tratar efetivamente de temas importantes de interesse público. Obrigado. Acadêmico Cláudio Tadeu. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores palestrantes, senhores acadêmicos, convidados, eu queria, em primeiro lugar, fazer eco com a fala do acadêmico Paulo Buss e parabenizar, sem reservas, os organizadores desse simpósio, acadêmico Celso, acadêmico José Carlos do Vale, Celso Ramos Filho. Eu considero que o simpósio foi um simpósio muito bem sucedido e, sobretudo, porque ele é pertinente, ele é oportuno, ele ocorre num momento onde, de fato, em decorrência de um déficit da cobertura vacinal, nós estamos assistindo ao ressurgimento de doenças imunopreveníveis.
Minha formação é em imunologia e eu confesso que sou mais do que um fã fanático, eu sou um adorador do procedimento vacinal e digo para os meus alunos, em todos os níveis, do aluno de graduação, ou mesmo antes, a gente tem um programa de vocação científica com alunos de 2º grau, eu digo para eles, assim como aos pós-graduandos e aos pós-doutorandos, que a vacina é o procedimento isolado de maior impacto em saúde pública depois do hábito de se lavar as mãos. Então, é um procedimento miraculoso, é um procedimento muito contundente em termos de impacto. Eu acho que a definição do acadêmico Paulo Buss também é muito oportuna por causa disso. Eu queria me ater um pouquinho na questão que foi levantada um pouquinho a passar pela palestrante Cláudia Mello e um pouquinho mais pela palestrante Isabela Balalai, que é a questão do movimento antivacina. Eu diria que essa queda de cobertura vacinal tem algumas causas, né? A gente fica tentando explicar cada vez que a gente vê o ressurgimento de doenças que a gente sabe, de alguma forma, controlar. Isso aconteceu, por exemplo, ano passado com a malária, por um processo que eu acho que é comparável. No caso, não tem vacina, mas houve um afrouxamento do processo de controle, das medidas de controle. E a gente que tinha chegado ao número, que foi o número mais baixo que a gente conseguiu nos últimos 35 anos, viu aumentar em 50% os números de 2016 a 2017. É um drama e é um deboche, de certa forma, porque a gente sabe, ou acha que sabe, como enfrentar esse problema. No caso das doenças imunopreveníveis, eu tenho um pouquinho de dificuldade, com toda a sinceridade, viu, doutora Cláudia, de achar que, por exemplo, o empobrecimento da população justifica a diminuição do acesso da família ao posto de vacinação. Eu acho, foi muito bem colocado, que o próprio sucesso do programa, chega uma hora que ele começa, o gráfico, apesar de antigo, é muito informativo e muito oportuno também, chega um momento onde o sucesso do programa começa a agir contra o programa, porque o sujeito não vê mais a doença e não vê razão para continuar investindo no controle e na vigilância, e acaba acontecendo que todos dos programas de controle e o próprio paciente, a própria família, abandona um pouco, afrouxa a disciplina, o procedimento de adesão e adesão ao procedimento vacinal. Mas tem um segundo aspecto que eu acho que é fundamental, que é a questão dos movimentos anti-vacina, do movimento anti-vacina. E eu acho que é muito importante a gente falar dele, porque eu acho que a gente precisa enfrentá-lo. Ele não é um epifenômeno, ele é um movimento. Para quem não sabe, ele aconteceu há uns 20 anos, mais ou menos, e, na verdade, ele surgiu por causa de um médico, foi nos Estados Unidos que surgiu, um médico britânico, o Andrew Wakefield, que na verdade, não era um fã nem um líder do movimento antivacina. Ele era um sujeito mal intencionado, desonesto, que queria vender a vacina dele contra o sarampo, em detrimento, portanto, da utilização da vacina tríplice viral, e manipulou os dados dele para publicar um artigo numa revista de grande impacto, mostrando que a vacinação contra sarampo, obtida pela vacinação tríplice viral, levava a autismo. Então, todos já ouviram falar disso, de pessoas que até hoje continuam a achar que vacinação pode dar autismo, o que só mostra ignorância. Já teve uma porção de artigos, de meta-análises, de revisões sistemáticas, mostrando que absolutamente não tem nenhuma sequer associação. Então, isso é muito importante que a gente saiba, e eu queria enfatizar a questão de que é importante que os programas, que as secretarias tenham em mente também estratégias de enfrentamento para esse movimento. As redes sociais são muito ricas, infelizmente eu vejo isso, participo com alguma frequência em programas como o Facebook, e vejo a quantidade de pessoas que falam de aspectos como segurança e obrigatoriedade. Então, para terminar, eu queria falar desses dois aspectos. A segurança, o procedimento vacinal, as vacinas são muito seguras. Elas são feitas para serem aplicadas no fundo de saco daquele canto africano, aqui, depois do pântano e da canoa, por agentes de saúde, por habitantes, não é por médicos.
Não é por profissional especializado, é pelo não especializado. Elas são feitas para serem aplicadas em larga escala. Então, elas passam por um processo que começa a avaliação de imunogenicidade e segurança, é a primeira coisa a ser avaliada, antes mesmo de se avaliar o potencial vacinal dela, e depois vai passar, depois de estágios pré-clínicos em animais, vai para estágios clínicos, que começa com grupos de indivíduos voluntários, até chegar em grandes populações, depois da vacina ser autorizada. E aí, naturalmente, que a gente tem a possibilidade maior de ver a questão dos riscos e dos efeitos colaterais, e, às vezes, uma vacina é retirada de circulação, isso pode acontecer. Mas o procedimento, depois que é aprovado e testado, ele é muito seguro. E a questão da obrigatoriedade, para finalizar, eu acho que o Paulo Busso falou muito bem, e o próprio José Carlos do Vale, e o próprio, acadêmico Gerson, que nós temos a questão do Estatuto do Adolescente, e eu acho que é importante que a gente lembre que o pai tem que cuidar do filho. O segundo aspecto foi colocado pelo Gerson, de que é necessário que você desonere o Estado, que é o que vai acontecer se ele tiver doença. E a terceira questão, que a gente acabou não falando aqui, que é a imunidade de rebanho. Quando o indivíduo se recusa a vacinar, ele está podendo afetar o risco do vizinho dele ter a doença. Então, de novo, me pedindo perdão ao meu presidente pelo tempo, que está ficando escasso, mas eu queria trazer esses elementos também para reflexão e discussão. Obrigado. Nós estamos em cima da hora para terminar o simpósio. Vou passar a palavra ainda a 2 acadêmicos. Por favor, 30 segundos. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados. Brevemente, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos num hospital chamado Hospital Francisco de Castro, no complexo do São Sebastião. Mário Correia Lima era dessa época lá. E nós víamos, eu fui do tempo em que, se olhasse alguém com varicela, nós olhávamos a palma e a planta. Se tivesse, era varíola. E vimos raiva, famoso caso da Cândida, que Mário deve lembrar bem, e outros conseguimos ver isso. Por que esse hospital foi desativado? Hoje em dia, não há mais onde internar, ou é muito difícil internar um doente com doença infecciosa. E a segunda indagação prende-se à história dos indivíduos que não foram vacinados quando jovens, ou vacinas que não existiam, elas passaram a existir depois, e que agora, quando chegam aos 60, 70 anos, têm outra enfermidade e surgem doenças, como tétano, cachumba, etc., em pessoas dessa idade. Obrigado. Acadêmico José Galvão Alves. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Antônio Egidio Nardi, os nossos queridos acadêmicos aqui presentes e os nossos convidados. Especialmente, para ser muito breve, dado o adiantado da hora, eu vou chamar a atenção de como um tema que parecia, até para nós, não tão importante, mexeria tanto com a plateia. Porque, na realidade, nós estamos falando de uma coisa que é da proteção humana, que é o papel maior da saúde, ou de quem trabalha com saúde. Mas também tem que chamar a atenção por que o sucesso não é total. E nós temos que estudar isso com carinho, Cláudio. Eu acho que você tocou num ponto vital. E esse sucesso não é total por inúmeras razões. Mas uma das mais importantes, eu estou falando como professor de medicina, que convivo com colegas em todos os hospitais todos os dias, é o medo de uma reação autoimune que pode estar envolvendo. Foi muito ruim uma profissional da área de jornalismo, há 2 ou 3 anos atrás, ter desenvolvido, após uma vacinação grande de algumas vacinas, uma síndrome de Guillain-Barré. Se for coincidência ou não, se ela desenvolveria aquilo ou não, aquilo foi muito ruim, porque ocupou uma página inteira do Globo, que é o jornal mais lido, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi aqui trazido por Celso Ramos, por Cláudia Mello, por Isabela Balalaé, mostra a importância de um tema que nós temos que, primeiro, e vou terminar, esclarecer aos médicos. Segundo, a população da saúde em geral.
e a população em geral. E isso quem consegue é a mídia comum. Então nós temos que conviver mais com quem não conhece nada de saúde, mas que informa muito a população. Esse é um veículo terrível, quer dizer, é a mídia. E a mídia pode fazer o que quiser, falsas comunicações, não vai ter consequências maiores, mas para a população terá. Eu acho sim a vacina um fenômeno histórico na história da medicina. Mas esse fenômeno tem que atingir a quem mais precisa dela, que são os mais carentes, os mais suscetíveis, os de menos acesso e tudo mais. Eu acho que mereceria um subsimpósio, que seria as razões da queda da vacinação. Entendeu? Já que a vacinação nós já reconhecemos, todos aqui, ninguém levantou contra a vacinação. Não é verdade? Não, nem deveria, nem poderia. Mas, então por que está diminuindo? Eu acho que aí seria um tema a abordar, e chamando a imprensa também, para que nos ajudasse a divulgar isso. Mais uma vez, a academia está cumprindo o seu dever. Quanto aos temas escolhidos, Nade sabe quanto é difícil. Os nossos dois secretários aqui presentes, Ricardo Cruz e Walterzinho, nós fazemos reuniões e reuniões, são pedidos e pedidos, é difícil. Mas é impressionante como que desde 1829, semanalmente a academia se reúne. Nós podemos ter divergências, mas temos muito mais coisas congregando um grupo de excelência. Parabéns, senhor presidente, parabéns à academia e aos organizadores. Eu me comprometo a fazer um simpósio sobre vacinação em breve. Nós vamos procurar para continuar esse debate profícuo. Quero agradecer aos acadêmicos organizadores, José Carlos do Vale e Celso Ramos, agradecer à doutora Cláudia Mero e à doutora Isabela Balalai a excelente apresentação, agradecer a todos que ficaram aqui até o fim. Obrigado, a sessão está encerrada. Boa noite.